aqui mais um programa, mais uma sexta-feira ao lado da minha parceira aqui, doutora Sara. Tudo bem, Sara? Como passou a semana? Tudo bem? Tudo tranquilo. Pessoal, uma grande alegria apresentar toda sexta-feira aqui para vocês o Café com Justiça. Hoje estamos aqui com mais um convidado, mais um amigo ilustre, nosso amigo doutor Celso Luiz de França, delegado de Polícia Civil, delegado de Barueri. Da Delegacia Central de Barueri. Boa noite, doutor. Um prazer ter você aqui. Boa noite, Sara. Boa noite, Tiago. Boa noite aos espectadores aí do programa Café com Justiça da TV Barueri. Legal. Dizer também que foi um prazer, né, receber esse convite e estar aqui com vocês hoje. A honra é toda nossa. O doutor, além de delegado, tem mais coisas aí, né? Eu sou palestrante, né? Na área de segurança. Na área de segurança, na área jurídica, de uma forma geral. Faço alguns vídeos informando sobre a área de segurança, né? Sobre os golpes, dicas de segurança. Faço vídeos sobre a carreira jurídica também. E também é colunista de um jornal. Eu sou colunista do jornal Carapicuíba. E nesse jornal a coluna é sobre segurança também. Sobre segurança também. Poxa, legal. Doutor, eu queria agradecer o convite. Fui insistente essa semana contigo, né? Obrigada pela presença. Quero aproveitar aqui já a oportunidade de mandar um beijo para sua esposa, minha amiga, Silvana, que está se recuperando de uma cirurgia. Um beijo e boa recuperação. E é isso, seja bem-vindo. Espero podermos abordar vários assuntos aqui ligados à nossa cidade, relacionados à segurança. E já para iniciar, a gente estava conversando ali nos bastidores, doutor. Hoje está bastante... estamos vivendo um momento... A tecnologia está avançando, as coisas estão acontecendo de uma forma para nos ajudar, mas, ao mesmo tempo, tem as brechas que os criminosos entram para também nos lesar. Eu queria que o doutor falasse para nós, dar alguma dica de segurança dos crimes hoje que está acontecendo, no sistema financeiro, de golpe, Pix, celular, clone, os celulares que estão sendo clonados. Fale mais sobre isso para nós. Assim, já aproveitar essa live de hoje até para dar algumas dicas de segurança aí, né? A tecnologia hoje realmente veio para nos ajudar, mas também facilita muito a ação de criminosos e aproveitadores, né? Eles se aproveitam dessa facilidade de hoje em dia com tecnologia, com celular, com as coisas tudo muito dinâmicas, né? Então eles aproveitam para aplicar vários golpes. E hoje eu vou aproveitar aqui, Sara, Tiago, para falar sobre alguns desses golpes que acontecem pela internet, por aquele aplicativo WhatsApp, Pix principalmente, que está acontecendo muito. Então eu tenho aqui vários relatos, se for contar aqui, a gente vai passar a madrugada falando sobre golpe aqui, mas realmente são vários golpes. Os golpistas hoje em dia, principalmente depois da pandemia, aí, que tem muita gente em casa fazendo compras pela internet, então eles estão aproveitando muito esse tipo de situação. Na verdade, o cara que comete o crime desse tipo, ele é muito inteligente, mas ele não usa a inteligência dele para trabalhar, né? Ele usa a inteligência para dar golpe, né? Tem coisa que não dá para acreditar, né? Olha, se você for parar para analisar cada golpe que a gente vê e acompanha no dia a dia, você fala, não é possível que a pessoa teve a capacidade de tirar um tempo para pensar nesse tipo de golpe. É coisa incrível, assim, você não imagina cada tipo de golpe que eles cometem. E, falando nisso, Tiago, Sara, apesar da tecnologia hoje, o mundo dinâmico, todo mundo com acesso fácil à informação, ainda tem gente que cai nesse tipo de golpe, mesmo com todo tipo de informação. Olha, tem um golpe que parece ser simples, eu vou até contar aqui um fato que ocorreu, não vou citar, claro, os nomes, mas são fatos verídicos que aconteceram lá na delegacia, e você fala, nossa, não acredito que a pessoa caiu num golpe desse, mas os estelionatários, eles são tão articulados, assim, com a lábia tão incrível que as pessoas caem nesses golpes, não tem jeito. Então tem um golpe assim que você fala, nossa, esse golpe é muito simples e a pessoa caiu. Por exemplo, a pessoa está andando na rua, uma pessoa simples, é abordada na rua e a pessoa fala assim, a pessoa passa por ela e deixa cair algum pacote e vai embora.
na sequência, veio um outro estelionatário e pergunta para essa pessoa se foi ela que deixou aquele pacote cair. A pessoa fala, não. Ah, então vamos ver o que tem dentro. Aí pegam aquele pacote e falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos abordar a pessoa para devolver. E vão atrás da pessoa para devolver aquele pacote. O primeiro estelionatário que passou primeiro fica muito agradecido da pessoa ter encontrado aquele pacote e fala que quer recompensar aquela pessoa por ter encontrado o pacote, que é um dinheiro que ele estava para pagar funcionários. Inventa uma história. E aí fala assim que quer recompensar aquela pessoa, que é a vítima, né, de alguma forma, mas que precisa ir até a empresa dele para pegar o dinheiro, para dar um presente. E aí vão vítima e os dois estelionatários. O primeiro estelionatário que passou, fala assim, eu vou lá na empresa, mas lá tem uma área de segurança que não pode entrar de uma vez 2 pessoas, vocês têm que ficar aqui fora. Então, primeiro eu vou levar você, aí leva a outra golpista. Primeiro ele leva a golpista. A golpista vai, fica um tempo e volta, e fala para a vítima, consegui aqui, e mostra um dinheiro lá que provavelmente é falso, e ainda sai com um embrulho falando que é um presente. A vítima fica deslumbrada, fala, vou ganhar um presente também. E aí a primeira golpista fala para a vítima assim, só que você não pode entrar com a bolsa, tem que deixar a bolsa aqui comigo. Só que ela já deixou a bolsa dela com a vítima também, só que sem nada. E a vítima deixa a bolsa com a golpista, e aí vai no local onde o primeiro falou, e aí chega lá, não tem ninguém. Quando volta, já também a golpista com a bolsa já foi embora. Nossa. E você acredita que a pessoa cai num golpe desse? Então esse é um dos casos que a gente tem lá na... Quantos anos de delegado o doutor tem? Então, como delegado, eu sou de 2011, né? Então, a primeira delegacia que eu vim trabalhar foi aqui em Barueri. Eu sou do interior, né, do interior de São Paulo. Minha cidade é uma cidade pequena, chama Iepê. Fica lá na divisa com o Paraná. 8.000 habitantes, um pouco mais de 8.000 habitantes a cidade. Aí vim para cá, para Barueri, para trabalhar como delegado e me apaixonei por essa cidade aqui. E desde 2011 vê muita coisa. Muita coisa, bastante coisa. O crime ele se aperfeiçoa, né? Com certeza, com certeza. O crime ele vai se aperfeiçoando dependendo das situações que vão aparecendo. E aí a polícia tem que ficar sempre... A polícia também vai se A aperfeiçoando. polícia tem que se aperfeiçoar também para combater esses delitos que a toda hora estão se modernizando. Porque, por exemplo, acontece um crime novo, que a polícia não tem conhecimento, por exemplo. Ela vai a fundo para saber todas as vertentes desse crime, para depois já se acontecer, já sabe quais são o passo a passo do crime, né? É muito difícil, assim, alguma situação a polícia não conhecer. Às vezes não conhece a fundo aquela dinâmica. Mas aí, quando ocorre o primeiro crime, esse setor de inteligência, setor de investigação da polícia, ele é muito, muito forte, assim, sabe? E os investigadores muito bons. Então, qualquer crime que aconteça, logo o setor de investigação já começa a analisar aquela situação e aí já começa a combater esse tipo de crime. Perfeito. Doutor, hoje, nós, pela facilidade que, como a gente voltando a falar da internet, da visibilidade hoje que tem, tá um caso hoje de bastante repercussão em questão nacional, não sei se o doutor chegou a ver algum vídeo, alguma coisa, daquele cantor agredindo a mulher, né? As câmaras dentro de casa. Isso é uma coisa que acontece, acho que praticamente todos os dias. E aquilo ali foi uma coisa que tomou uma proporção devido à fama do cantor. E muitas pessoas estavam questionando que quando aqueles vídeos foram publicados, ele não tinha sido preso de imediato. Agora sim ele foi detido. Qual que é o motivo, assim, de ele não ter sido preso logo quando esses vídeos foram divulgados? Bom, eu acompanhei assim meio por cima o caso, né, dessas pessoas que são mais famosas assim. Só que só de você falar aí que os vídeos são mais antigos, então a gente tem uma situação que é o flagrante. Então, toda prisão ela decorre ou de flagrante ou de mandado de prisão. Sim. Então, se houve uma situação e aquela pessoa está em flagrante delito, ela pode ser presa naquele momento. Se o fato é anterior,
aí precisa de um mandado. Então, possivelmente teve uma investigação, não sei se partiu desse vídeo ou não, mas teve uma investigação, houve-se o pedido, né, de prisão dele, e aí foi deferido pela justiça, e possivelmente ele foi preso por causa disso. Então, se o vídeo que deu aso assim, à investigação é mais antigo, realmente ele não estava em flagrante delito. Mas possivelmente foi pedido, né, foi requerido uma medida de restrição da liberdade e foi deferida pela justiça. Eu estou fazendo essa pergunta porque tem muitas pessoas que assistem o nosso programa. É um programa o público ele é eclético, então é até para as pessoas saberem que tem os limites, né? A prisão pode ser feita apenas em flagrante, né? E provavelmente deve ter sido terminada a prisão dele após essa investigação. É bom para as pessoas mais leigas entenderem como que funciona. O Marcos Leandro está perguntando aqui no chat do Facebook. Boa noite, doutor Celso. Gostaria de perguntar quais ações são feitas em prol dos dependentes químicos. Se existem ações da delegacia em parceria com a prefeitura relacionada a isso. Marcos Leandro, né? Boa noite, Marcos Leandro. Foi muito boa a sua pergunta. O que acontece? Ainda hoje em dia, o usuário de drogas ainda ele é enquadrado na lei 11.343, que é a lei de drogas, né? E, na verdade, assim, tem o crime de uso de entorpecentes, só que ele não é apenado. Então, quando o juiz aplica não é uma pena, mas é uma espécie de uma advertência para ele, então tem lá o que o juiz pode aplicar para ele. E uma delas é encaminhá-lo para um tratamento, né? E a Polícia Civil também faz parceria com as instituições para encaminhar essas pessoas depois do delito, porque o usuário de drogas, infelizmente, ele é uma vítima também. Sim. Pode não parecer. Ele, apesar de fomentar o tráfico de drogas, ele também é uma vítima do tráfico, né? Então, essas pessoas, apesar de um delito estar lá estipulado no artigo 28 da Lei de Drogas, ele também é uma vítima e precisa ser encaminhado a um tratamento, né? Acho que no dia de ontem eu estava assistindo uma reportagem da quantia de pessoas, doutor, que estão, né, detidas, aguardando julgamentos, muitas delas por questão de que não são traficantes, foram pegas com uma quantidade de droga e acabou assinando como tráfico. Você está lá aguardando julgamento. Nessa situação, doutor, na tua opinião, o doutor acha que poderia ser feita alguma coisa para investigar, para ver se de fato, para mudar alguma coisa na legislação, para essas pessoas, para reverter, porque elas precisam, na verdade, de tratamento, né? Não é uma questão de saúde pública também. E acabam indo detidas pela quantia que foram apreendidas. E, na sua opinião, o doutor acha, tem alguma ideia do que poderia ser feito para mudar isso? Veja bem, Sara, a questão do tráfico e a posse de entorpecente para uso pessoal não é questão de quantidade, né? São as circunstâncias, o tipo de entorpecente, o momento, a conduta do agente. Então, às vezes a pessoa está com um pino de cocaína e é traficante porque as circunstâncias levaram a crer que ele é traficante. Às vezes a pessoa está com 10, 15 pinos de cocaína e é para o seu consumo pessoal. Muitos usuários, eles vão até... aqui a gente vai falar vulgarmente de boca de fumo, biqueira. Eles vão até lá e, para não ir frequentemente, eles compram uma quantidade grande. E aí são abordados pela Polícia Militar, Polícia Civil, até pela Guarda Municipal, com uma certa quantidade, um volume de entorpecente, e não são considerados traficantes, porque as circunstâncias mostraram que não são traficantes. Por outro lado, hoje em dia, os vendedores de biqueira, que a gente chama, eles estão com pouca quantidade de droga no bolso, e a maioria das drogas estão guardadas em outro lugar. Então são pegos, né, com um pino de cocaína e são traficantes. Perfeito. Então não é a quantidade. É a circunstância, perfeito. Mas assim, já que você tocou no assunto, realmente pode acontecer de algumas pessoas estarem presas e talvez por tráfico de drogas, mas a quantidade era pouca, e se as pessoas eram usuários ou não vai ser decidido. Mas assim, uma celeridade nos processos, né, ajudaria bastante. Sim. Para desafogar um pouco, né, das cadeias.
Sei que o judiciário também está entupido de processos e tal, mas as cadeias têm muita gente esperando julgamento. Sim. Tem uma celeridade nos julgamentos aí. Hoje, quando uma pessoa ela é detida, né, seja por tráfico de drogas, seja por roubo, o que for, ela tem o mesmo procedimento dentro da delegacia? Ela é tratada do mesmo jeito, é o mesmo processo? Porque quando o preso chega, eu sei que ele fica dentro da delegacia por um tempo. Depois ele vai para Para CDP, CDP, ou pro sistema prisional. Né? isso. Quando ele chega, independente do que ele cometeu, é o mesmo procedimento? Ou já tem algum que é específico e já vai para um outro lugar? Como que é isso dentro da delegacia? Assim, quando a gente recebe a ocorrência, acho que eu não deixei de citar isso aí, a carreira de delegado de polícia, né? O delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos do cidadão. É a primeira autoridade que toma conhecimento de um fato criminoso, né? E que tem que tomar uma decisão ali no momento de que acontece. Então, todos os detidos, que a gente não chama de preso, até o momento da autoridade policial, que é o delegado de polícia, dizer se a pessoa está presa ou não. Então, até aquele momento é um conduzido, é um averiguado, é um detido. Então, todos eles são tratados iguais. Por quê? Porque até aquele momento a autoridade policial ainda não conheceu o fato. Então, eles entram lá na mesma condição, entram na delegacia na mesma condição. Aí, a partir do momento que eles apresentam a ocorrência para a autoridade policial, aí vamos ouvir os condutores da ocorrência, analisar as provas, se tem testemunho ou não, e ouvir o conduzido, aí sim, daquele momento em diante, se a autoridade policial disser que a pessoa está presa, vai dar a voz de prisão a ele, aí tem todo o procedimento, e a partir daquele momento, dependendo do tipo de crime, ele é encaminhado para um ou outro lugar. O atendimento como um todo da delegacia de Barueri, inclusive no plantão do doutor, eu tenho certeza e sei que é de excelência, né? E inclusive o prédio, a estrutura, eu acho que tem que se parabenizar, inclusive ao doutor Hélio Bressan, que foi seccional na época, né? Mudou, acho que foi feita uma reforma muito grande no prédio, e quando você entra no prédio, a primeira coisa que você vê é uma placa com o nome de vários amigos ali, inclusive da dona Janete, que foi secretária de Finanças, a Silvia, que acho que provavelmente projetou o prédio ali, enfim. Doutora, que a gente vai apresentando aqui e vai acompanhando as redes sociais, tá? Tem pessoas aqui mandando abraço pro doutor. Um é o Juninho Teixeira. Boa noite pelo programa. Um grande abraço para esse profissional, doutor Celso, que vem exercendo sua profissão com excelência. Meu irmão, Tiago Rodrigues, mandando um abraço pro doutor também. O Juninho também te faz uma pergunta. Como o doutor se distrai nos seus momentos de lazer depois de um grande trabalho, plantão que o doutor tem que ficar, como que o doutor descansa? Eu sempre falo para os amigos, né, assim, o policial é policial 24 horas, né? Então a cabeça de policial pensa em polícia, tem que pensar em polícia 24 horas, mas a gente tem uma vida à parte, a gente tem família, né? A gente tem lazer, tem um monte de coisa. Eu gosto de praticar esporte, né? Pratico esporte, gosto muito, fui jogador de vôlei, né? Então Legal. Gosto de jogar vôlei, gosto de jogar futebol, gosto de ir para academia, estar com a família. Então, minha vida fora da delegacia é uma vida normal, né? Eu procuro ser o mais justo possível nas minhas decisões, até para não ficar preocupado depois. Porque eu não sei como que funciona outras carreiras, outros colegas, mas eu saio na rua tranquilamente. Me preocupo, é claro, tomo precauções, mas assim, não tem essa questão de, eu fui injusto com alguém, essa pessoa pode me cobrar depois de alguma situação. Não, jamais. Ando precavido, tomo meus cuidados, mas ando de cabeça erguida para todo lugar. Isso é muito bom. E raro, viu, doutor? Exatamente. O Vitor Martins está mandando aqui, boa noite, doutor. Abraços do Vitor aqui, sobrinho do Gelate Fogos. Já fui muito aí. Mas veio para fazer visita ou veio para... meu. Qual que foi o muito aí, né, doutor? Mas é aqui ou na delegacia? Na delegacia. Na delegacia. Primeira pessoa que eu vejo gostar de delegacia. Tem muitos casos, por exemplo, a gente aqui, nós somos de Barueri, doutor também, até o nosso público, a maioria
né? Nosso programa chega na França e para mais, né? Mas a grande maioria é de Barueri também. O município em si, em relação à criminalidade e o uso da população em relação à delegacia, como que é? Eu vou falar para você assim, que não é uma questão de Barueri. É uma questão, infelizmente, do Brasil, quiçá do mundo, assim, a questão da criminalidade que cresceu. Isso aí é inegável. E, em contrapartida, os meios policiais também estão sofisticados hoje em dia. Eu vou falar especificamente de Barueri, porque é uma cidade que eu adoro de paixão, realmente gosto. É uma cidade bem estruturada na parte de segurança. Muito bem estruturada. Gostaria até aqui de parabenizar, né, o setor responsável, porque tem uma questão aqui de Barueri que é muito importante, são as câmeras de monitoramento. Aqui em Barueri a gente vê que é uma cidade bem monitorada, e isso, se vocês não fazem ideia de quanto ajuda a polícia. Hoje em dia, assim, 50% da investigação partem de câmeras de monitoramento. Então, até aqui agradecer o pessoal aqui. Doutora Regina. A doutora Regina, né? Doutora Regina, então, agradecer a doutora Regina, aí, secretária de Segurança. Parabéns aqui pela cidade de Barueri, que é muito bem monitorada. E ao nosso secretário, Jonathan Randall, que é o secretário Exatamente. de Inovação e Tecnologia. Cuida dessa parte das câmeras. E, por exemplo, no uso dessas imagens, a prefeitura, no caso a Secretaria de Segurança, o que a Polícia Civil precisar, ela cede para a Polícia Civil, né? Tem esse trabalho em conjunto. Tem. A gente trabalha sempre em conjunto e os órgãos de segurança, eles trabalham em conjunto, né? É uma coisa integrada. Não tem só a Polícia Civil, não tem só a Guarda Municipal, não tem só a Polícia Militar, por exemplo. Todos os agentes de segurança trabalham unidos. E aí, o que acontece? A partir do momento que ocorre um delito, que a gente sabe que tem imagens desse crime, é só oficiar. A Prefeitura de Barueri, a área de segurança, nunca se negou a fornecer imagens, não tem nem por que se negar a fornecer imagens, e essas imagens são importantíssimas, digo novamente, são importantíssimas para a investigação. Como nós estávamos falando, né? A criminalidade cresceu e tudo mais, mas, por exemplo, o investimento do prefeito Rubens Furlan aqui no município, na parte de segurança, é absurdo. Tanto que você vê a GCM totalmente preparada, né? Muito. E hoje, inclusive, acho que todos os municípios vizinhos têm crescido muito. Hoje já se fala em mudar até a nomenclatura, né, para a polícia mesmo e tudo mais, né? Doutor, Tiago Rodrigues aqui mandando uma pergunta. Qual foi o caso que o doutor pegou, investigou, que marcou a tua vida, até de questão de ser difícil, ou de questão de ter te sensibilizado, porque eu acho que isso, o doutor deve deparar muito com isso, né? Ele queria saber qual foi o caso que mais te marcou. É o Tiago, né? Boa noite, Tiago, tudo bem? Na verdade, assim, para nós policiais, é até interessante falar isso aí, que dá a impressão que a gente é meio frio, assim, né? Que o policial não se surpreende com nada. A gente se surpreende, como todo mundo. A gente é um cidadão comum, é pai de família. Mas, assim, alguns casos, eles trazem alguns aspectos um pouco mais, que traz mais sensibilidade para a gente. Principalmente quando envolve criança, quando envolve violência doméstica. Esses casos realmente sensibilizam mais. E eu tive uma situação há pouco tempo que a mulher estava sendo vítima de violência doméstica constantemente pelo marido, pelo ex-companheiro, na verdade. Onde ela ia, ela estava sendo perseguida. Acontecia de tudo com essa pessoa, com essa vítima. E, em certo momento, o ex-companheiro a seguiu, ela estava indo trabalhar, o companheiro a seguiu, né, até o ônibus, tirou ela de dentro do ônibus, agrediu, ela voltou para casa, o cara insistiu na agressão, aí ela não satisfeita não, não aguentando mais essa injusta agressão, ela... Na verdade, assim, chegou para mim a ocorrência como se fosse um homicídio, né? Uma mulher que tinha dado vários golpes de faca no companheiro. Essa é a ocorrência que chegou para mim. Só que analisando melhor, procurando câmeras de monitoramento, entrevistando testemunhas, a gente viu que essa mulher já estava sendo perseguida há muito tempo. Esse é um caso que ficou famoso?
Eu em acho, Barueri? eu acho que sim. Não sei Deu- se é o mesmo caso que você está falando, Deu mas muita assim, facada no cara. bastante. Então eu cheguei a assistir, eu cheguei a acompanhar. É E verdade. outros casos também que eu já presenciei de ex-mulher com ex-marido em relação a esse homicídio, né? E que aconteceu, e você vai analisar certinho a fundo a história que tem por trás desse crime, então sensibiliza a gente. Mas voltando nesse caso, por exemplo, o doutor chegou como um homicídio, como se ela tivesse matado ele, mas e aí no decorrer da investigação? Então a gente procura todos os casos, apesar de. Porque assim, o delegado de polícia, como eu falei para vocês, é o primeiro garantidor do direito do cidadão. É a primeira autoridade da área jurídica que vai atender o caso, né? Então, se mesmo no plantão policial, que é uma coisa dinâmica, que a gente tem que decidir em poucos minutos, até instantaneamente um caso, a gente tem que ter aquele bom senso, a gente tem que ser justo, aplicar a justiça a cada caso que apresentam para a gente. Então, se eu tivesse assim no calor da emoção e fosse atender a ocorrência do jeito que me apresentaram, uma pessoa que esfaqueia a outra, com vários golpes, o que uma pessoa de senso comum aí vai pensar? Tá preso. Presa. Então, às vezes é mais fácil, não, às vezes é melhor e mais justo você registrar a ocorrência e depois uma investigação bem apurada, do que você fazer um flagrante assim muito rápido e não agir com justiça, por exemplo. Aproveitando esse assunto de violência doméstica, tá agora na Netflix, acabei de ver, não sei se o Thiago viu, o documentário da Elise Matsunaga, de como, não estou aqui fazendo juízo de valor, mas de como também não dá, eu olhando e assistindo, não sei se o Thiago já assistiu, como que dá essa dupla interpretação, tipo, de que será que ela não justifica nunca a morte, o esquartejamento muito menos, mas também vejo lá um sofrimento dela absurdo em questões das traições, da descoberta, e quando você vai investigar mesmo, né, tanto é que a defesa conseguiu tirar umas qualificadoras que os promotores estavam tentando na pena, mas é complicado quando envolve casamento, é bem difícil. Até para nós, delegados de polícia, mesmo conhecendo vários casos que acontecem, cada caso específico, né, é um caso diferente. Então, não tenho como eu, mesmo sendo delegado de polícia, analisar um caso que eu não presenciei, que eu não acompanhei, que eu não investiguei. Então, cada um tem suas situações diferentes, então não dá para analisar esse caso em si, por exemplo, vendo de fora. Não dá para saber o que ela passava, o que ela queria, por isso que eu falo sempre, não basta você chegar na materialidade e autoria. A gente precisa também saber os motivos que levaram para aquele crime. Porque quando você leva o procedimento, o inquérito policial para o judiciário, você precisa mostrar para o judiciário que houve materialidade, autoria, e esses são os motivos desse crime. Então, por isso que é importante isso daí. Então, cada caso é um caso. Cada situação, a motivação. É muito importante a gente desvendar a motivação também. Não é só chegar lá e investigar o caso, aconteceu um crime e esse aqui é o autor. A gente também investiga os motivos daquele crime. Sim, perfeito. Acabei de receber um WhatsApp aqui, o doutor Antônio do IC mandou um abraço. Opa, doutor Antônio, um abraço, doutor Antônio. Grande amigo, está nos assistindo. No começo da carreira, né, o doutor veio de uma cidade, essa cidade fica mais ou menos onde? Olha, essa cidade é próximo de Presidente Prudente, próximo a Assis. Estado de São Paulo. Estado de São Paulo. E aí o doutor chegou em Barueri. Como que foi essa chegada? O doutor já era do meio policial antes de ser delegado? Como que foi isso? Na verdade, eu era agente penitenciário. Eu trabalhava só. como agente penitenciário. Cuidei de preso. Então, como é do interior, aquela região dos presídios lá, Presidente Bernardes, Presidente Venceslau, onde tem os líderes dessa facção criminosa aí. Então, eu vi esse pessoal de perto, acompanhei. Então, eu já entendia um pouco dessa questão de criminalidade. Mas, assim,
a carreira de delegado de polícia sempre foi o meu objetivo. Mesmo antes da faculdade. Eu sempre, quando eu vou dar palestra em algum lugar, eu sempre falo que eu escolhi a carreira antes da faculdade. Primeiro, meu objetivo era ser delegado de polícia. Depois que eu descobri que para ser delegado de polícia, eu precisava de faculdade. Então, primeiro eu escolhi a carreira. E eu sempre falo também para os alunos ou para os ouvintes aí, que não era meu sonho. Então, sonho pode até ser, mas além do meu sonho, era o meu objetivo. Porque toda vez que você tem um sonho de alguma coisa, você se imagina naquela coisa. Por exemplo, se eu tiver um sonho de ter uma casa, eu vou me imaginar naquela casa. Se eu tiver um sonho de ter um carro, um carrão do ano, Isso motiva. eu vou me imaginar naquele carro. Mas o sonho já me projeta naquela coisa. O objetivo não. Ele me mostra o caminho a seguir para eu chegar naquele objetivo. Então sempre foi meu objetivo ser delegado de polícia. Depois a faculdade, aí todo esse... O Juninho Teixeira tá mandar um beijo pro Isaac. Beijo, Isaac. Para você O também. Isaac tá carente? Mandar um beijo pro Juninho também. Não, um beijo pro Juninho Beijo, também. Juninho. Boa noite. E, doutor, por exemplo, quando... E essa mudança de agente penitenciário para delegado é um grande salto. E aí o doutor veio para Barueri, seus primeiros dias, como que foram? Olha, se falar de salto, né, de agente penitenciário para delegado de polícia, né? Como eu falei para você, era meu objetivo, né, ser delegado. Mas assim, a carreira de delegado de polícia é uma coisa incrível, assim, é uma coisa que não tem explicação. Porque você fala assim, mas está lidando com a bandidagem, mas não é só isso, né? Como eu falei para você, o delegado de polícia, ele é da área jurídica, ele é o garantidor dos direitos do cidadão. Então, é muito bonito, é muito incrível essa carreira. A gente trabalha com as mazelas da sociedade. E eu, como sou plantonista da Delegacia Central de Barueri, guardadas as proporções, a gente é como se fosse o clínico geral. Então, na delegacia, chega todo tipo de situação, todo tipo de crime, todo tipo de situação que você imaginar no mundo. Até fora da área criminal. Não é só da área criminal que a gente recebe. Porque quando a pessoa vai para a delegacia, quando ela chega ao ponto de ir para uma delegacia, é porque é o último, a gente chama de última ratio. Assim, o direito penal é a última ratio, é a última razão de ser. É porque todos os outros direitos já não deram mais certo. Até para o atestado de óbito eu preciso ir na delegacia. Até para atestado de óbito. E o boletim de ocorrência assim, é aquela segurança para o cidadão, porque quando ele procura uma delegacia, é que ele quer ver resolvida aquela situação dele. Doutor, o Marcos está fazendo ele falou que o sonho dele era ser policial científico. Teve que abrir mão por conta de cuidar dos pais que já faleceram. Ele com 47 anos hoje. É possível ainda ou tem um limite para uma idade para prestar? Então, a carreira policial, principalmente policial civil, é carreira civil. Então não tem idade. Talvez na Polícia Militar, eu não conheço muito bem como que é a estrutura lá da Polícia Militar, mas eu sei que a Polícia Militar tem um limite de idade. Eu acho que são 30 anos, se eu não me engano. Salvo engano, 30 anos. Mas a Polícia Civil, como é da área civil, então não tem um limite de idade para ser policial. Então é possível ainda. É possível. Aí, Marcos, é possível, querido. Basta que ele tenha vontade aí, disciplina para estudar. O Marcos Leandro, inclusive, ele faz direito. Já está no caminho já. Marcos, né? Um abraço pro Leandro. Marcos aí, esqueci de falar um abraço para ele. Eu tô na luta, viu, doutor, para delegado. Vamos ver. A nossa próxima colega aí, ó. Se Deus quiser. Aqui em Barueri, ainda sobre a criminalidade, ela é diversificada ou ela é mais específica, por exemplo? Falei para você, né? Eu sou delegado de plantão, né? Então Vem o geralzão, tudo. Você pega de todo tipo de situação. Por quê? A polícia civil, né? Na nossa área, a gente chama de competência residual. Ou seja, tudo que não for da outra área é da área da justiça comum. Então, é a Polícia Civil que vai investigar. Então, guardadas as competências da Justiça Militar, Polícia Federal, o resto, tudo é da Polícia Civil. E a Polícia Civil investiga todo tipo de situação, todo tipo de crime.
Então, aí, a depender da pessoa que está relacionada com aquele crime, aí sim, a gente encaminha essa situação para outra competência. Mas o início da investigação é todo da Polícia Civil. Então, você pega de violência doméstica a crime financeiro, por exemplo. Todo tipo de situação. Crime virtual, eletrônico, pega também? Todo tipo de situação. Como eu falei para você no início aqui do nosso bate-papo, depois da pandemia, que o pessoal ficou mais em casa, usando muito a internet, muito computador, celular, os crimes virtuais cresceram muito. Mas por exemplo, quando nós falamos em crimes virtuais, é mais esses golpes que estão sendo dados. Quando eu digo crime virtual, os grandes, em mineradora de Bitcoin, eu sei que existe muita coisa, é muito inteligente, a inteligência do crime, né? Isso já aconteceu em Barueri, de pegar ou não? Tem. Hoje em dia, assim, com essa tecnologia, essa questão dos bitcoins também, quando chega para a gente, apesar de ser uma questão grande demais, quando chega uma situação desse tipo aí, ele chega, dá a impressão que é um estelionato comum. Então chega lá, a pessoa investiu em alguma área, não teve retorno, foi lá fazer o boletim de ocorrência e houve uma fraude, foi enganado. Então começa lá com um simples boletim de ocorrência, supostamente um estelionato. A Polícia Civil começa a investigar e vê que não é um simples estelionato. Aí por trás disso aí tem lavagem de dinheiro, evasão de divisas, tem associação criminosa, tem um monte de situação. Uma vez eu vi um vídeo de uma apreensão, um monte de máquinas, todas ligadas, CPUs, né? Todas ligadas. E aí era uma mineradora de Bitcoin pro crime organizado e isso minerava o dinheiro do tráfico. Eu falava, cara, como é inteligente o negócio, né? Porque quem entende um pouquinho de Bitcoin sabe que a mineradora é ilegal, só que ela rende muito. Uhum. E aí olha para onde está essa mineradora, né? No meio da favela, lá no... E usam também bastante de empresa para lavagem de dinheiro, né? Eles usam esse tipo de investimento para lavar dinheiro também. Doutor, sobre dicas de segurança, que aí eu sei que o doutor dá muito nas suas redes sociais, inclusive, se quiser deixar suas redes sociais para o pessoal acompanhar, quais que são? Tem o Instagram, né? DR Celso França, né? E Celso França também no Facebook. Olá, pessoal. Se vocês quiserem dicas de segurança, o Instagram, DR Celso França. Muito fácil. O doutor está sempre postando dicas e dicas de segurança. Na atualidade, assim, das últimas dicas que o doutor deu, qual que o doutor daria para o nosso público? Então, eu vou continuar com essa questão de fraude, né? Principalmente que cresceu muito ultimamente. E tem uma que é recentíssima agora, assim, que está acontecendo demais. Você pega 3, 4 casos por dia desse tipo de fraude. E é interessante que o crime de estelionato, apesar da vítima chegar na delegacia e contar toda a história da situação de vítima dela, tem que tomar cuidado, pessoal, por quê? O estelionatário, ele se aproveita da intenção da vítima em levar alguma vantagem. Não que vantagem devida, mas ou um produto é apresentado com valor menor, Exatamente. ou aquela situação leva a crer que a vítima vai levar alguma vantagem, e o estelionatário, sabendo disso, ele se aproveita disso para induzir a vítima para ele cometer o delito. Então, o que está acontecendo muito hoje em dia? Alguém vai e anuncia um veículo, algum produto, principalmente veículo. Anuncia um veículo lá nessas plataformas de venda, né? Então, nós temos o cara que anunciou, que é o vendedor, e uma pessoa interessada. O golpista, ele consegue descobrir, ou ele monta uma página igualzinha, com aquele produto anunciado, com aquele veículo anunciado, num valor menor, ou ele descobre quem que acessou aquela página para ele fazer contato depois. Então, o golpista ele faz contato com o vendedor e com o comprador. Ele se desinteressado no veículo, da pessoa que tá oferecendo o carro lá nessa plataforma, e diz que tem um amigo interessado no veículo, mas que esse amigo, ele está interessado, mas que vai mandar um amigo no lugar dele. Mas depois ele vai repassar esse veículo para esse amigo.
Então, que não é para o vendedor falar nada sobre valores, porque ele vai conseguir um valor um pouco até maior do que aquele que o vendedor anunciou. Olha que interessante. O cara consegue falar para o vendedor que ele vai conseguir um valor a mais do que ele anunciou. Aí ele vai atrás do comprador, aquele cara que procurou, e fala para o comprador que ele conseguiu um valor menor no veículo, que ele vai conseguir um valor menor. Vamos supor aí, o cara postou lá um veículo no valor de 50 mil reais. Ele fala para o vendedor, ó, eu consegui 60. Fala para o comprador, ó, eu consegui 40. E o golpista de casa, sem sair do computador, consegue levar para o cartório comprador e vendedor sem os dois conversarem um com o outro. E fala para o comprador, deposita o dinheiro, 40 mil reais nesse caso, né, deposita o dinheiro e depois eu passo para o vendedor. E aí ele consegue colocar comprador e vendedor dentro do cartório, consegue receber esse dinheiro, consegue fazer o vendedor assinar o documento de entrega do veículo, e aí depois ele tira o sarro ainda, mandando uma mensagem para o comprador, falando, ó, isso foi um golpe, viu? E aí tá os dois lá, comprador e vendedor dentro do cartório, que não se conversaram para saber se realmente um era o comprador e o outro era o vendedor, e depois os dois vão para a delegacia falando que queriam um golpe. Mas, no começo da situação, o vendedor querendo receber um pouco a mais e o comprador querendo pagar um pouco a menos. Eu presenciei uma situação exatamente assim. Chega, é cômico, né? Exatamente assim. Se não fosse trágico, Se não fosse trágico, doutor. Eu estava trabalhando, inclusive, trabalho na Secretaria da Prefeitura, e aí entrou um amigo lá. Tiago, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos ali fora comigo, você vai resolver? Eu falei, tá, tudo bem, vamos lá, né, o que aconteceu? O sogro dele era o comprador, e aí, quando eu saí na porta, que é a Rua da Prata, né, aqui em Barueri todo mundo conhece, a rua onde tem os bancos, e o problema se deu, acho que até depois do cartório, porque eles foram no cartório, assinaram, e depois foram no banco ver se tinha dinheiro. Então a briga entre o comprador e o vendedor se deu ali na frente do banco. E aí eu cheguei ali, inclusive o vendedor era do exército, estava fardado. E um desconfiando do outro, e não, isso é golpe, isso é golpe. Eu falei, gente, o golpista e os dois nem enganados. O golpista nem aqui tá. Tá em casa, tá atrás de uma tela de computador. E aí o comprador, que era familiar desse amigo que veio me chamar, perdeu, cara. Era uma moto, mas também era assim, né? É aquela coisa, né? Poxa, é uma moto de 15 mil reais no mercado, você está pagando 9. Uma moto zero. Não tem como ser verdade isso, né? Perdeu o dinheiro. Doutor, duas perguntas. Uma do Celso novamente. Sobre a vigilância dos bairros em Barueri. Não existem os conselhos de segurança como em São Paulo? Ou a vizinhança solidária? Não seria legal montar esse tipo de projeto? Nem eu sabia que existia em São Paulo. Sabia, Ti? Não sabia. Tu sabe de alguma coisa desse tipo de programa que tem em São Paulo? Vizinhança Vigilância solidária. Eu já ouvi falar assim nesse programa. Na verdade, assim, alguns locais, Barueri tem, são os consegues, né? Tá. E esses consegues, eles têm as reuniões periódicas lá para discutir assuntos de segurança. Além de outros assuntos da área de segurança também. E geralmente convidam delegados de polícia, comandantes da polícia militar, ou então comandantes da guarda municipal, para falar sobre a área de segurança. Então, quando a gente participa desse conselho, do CONSEG, a gente tenta expor a situação da cidade, os locais onde tem mais incidência de criminalidade. Então, acontece realmente nos CONSEGs. A vizinhança solidária, que acontece em algumas cidades, são os próprios moradores, né, que se reúnem para ajudar o outro. Então, tem alguns locais até que existem pessoas que eles compraram vários... sabe apito? Apito. Sim. Então, por exemplo, um morador vai sair de férias ou vai sair em viagem. Bacana. E deixa avisado os outros moradores. Ó, estou saindo, então qualquer pessoa que aparecer na minha casa não sou eu. Porque eu só vou voltar em tal data. Então, vamos supor que um vizinho que está mais esperto um pouco, percebe uma movimentação estranha na casa do outro. Já pega o apito e começa a apitar. Isso vai
ecoando para os outros. Daqui a pouco está todo mundo apitando, o próprio invasor da casa lá, o furtador, já se assusta. Essas pessoas já têm um contato direto, às vezes fazem um convênio, um acordo com a Polícia Militar, ou com a Polícia Civil, ou com a Guarda Municipal, por exemplo. Já aciona, já tem um acionamento canal rápido, direto, né? um canal direto com os agentes de segurança. Que bacana. Então, algumas cidades têm sim, Então, mas aí é um movimento dos moradores. dos moradores. Não é um projeto da polícia ou da prefeitura. Enfim. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil tem alguns projetos realmente, né? Eu lembro quando ainda não era nem da área policial, da carreira policial, e eu saía para viajar, eu ia até uma base da Polícia Militar e avisava que eu ia viajar, e eu só não vou agora me recordar qual que era o nome do projeto que eles tinham lá, mas era assim, era ronda programada. Era uma ronda programada. Então, não sei se Barueri tem, mas eu sei que no interior tinha essa ronda programada. Então, a pessoa vai, avisa a polícia que está saindo, e aí a Polícia Militar, por exemplo, ou a Guarda Municipal, tem o dever de fazer rondas periódicas nesse local onde a pessoa deixou, avisado lá que vai sair para viagem. Poxa, o doutor gostaria de deixar mais alguma dica? A gente está chegando, infelizmente, no fim do nosso programa, passa muito rápido. Quer deixar mais alguma dica? Eu acho que a gente esgotar o assunto, a gente não vai esgotar nunca. Não vai esgotar né? nunca. Assim, eu vou continuar fazendo alguns vídeos indicativos na área de segurança, dando dicas de segurança. Então, quero deixar aqui para vocês que acompanhem aí os próximos vídeos sobre a área de segurança. A gente não consegue esgotar todo o assunto aqui. Eu gostaria até de falar mais um pouquinho. Eu sei que o tempo está apertado, Mas aí né? o doutor pode voltar, doutor. E aí, ó, já Já estão tá. deixando o convite aqui para voltar. Quem sabe a gente bate mais um papo na próxima vez, né? Quando o doutor voltar, o doutor traga o Fernando junto. Tá Já bom, eu vou convidado trazer. também, tá? O Fernando é muito Não, eu inteligente. quero. Exatamente, doutor. Eu acho ele uma pessoa O extremamente. Fernando que me atendeu. Tá vendo? Ó, Agora eu falar lembrei. nele. Um alemão extremamente inteligente, competente. Manda retribuir Na verdade, um assim, abraço. a polícia em si, assim, atende muito bem a população, né? Principalmente aqui em Barueri, a população que quiser, tiver interesse de conhecer uma delegacia, por exemplo, as portas estão abertas. A delegacia de Barueri é 24 horas, então a gente fica lá 24 horas. Tem delegado de plantão 24 horas em Barueri. Desculpa, doutor. Meu primeiro contato com o doutor Celso foi ainda eu na faculdade, fazendo a faculdade, fui fazer estágio, tive que ir na delegacia para não lembro se era um inquérito, alguma coisa, e foi o doutor que assinou. Foi a primeira vez que eu vi ele. Aí, desde então, aí a gente se tornou amigos, conheço a esposa. Obrigada pela presença, doutor. População em geral, estagiários que quiserem procurar a delegacia, querem procurar a Polícia Civil para conhecer o trabalho, como que é a carreira policial, como que é a carreira de delegado de polícia, fica à vontade. Deixar aqui até um convite para quem quiser conhecer a delegacia. Dizem que não é um local interessante de se visitar, mas é sim, pode ir lá. Mas o rapaz aqui falou que já foi lá várias vezes. Eu só estou na dúvida ainda, porque ele não disse ainda se era só para passear ou se estava enroscado. Quando alguém fala assim, quando chega na delegacia, eu já tive aqui, fui atendido, fui atendido bem? Não, com certeza, claro. Então tá bom, né? Bom, vocês viram aí, para mais dicas de segurança no Instagram, @Dr. Celso França. Só ir lá, fácil. Tá lá todos os vídeos e as dicas. Meus amigos, o horário passa rápido. Espero que todos vocês tenham gostado. Sara, quer deixar suas redes sociais? Sara Rodrigues no Instagram, no Face também. Queria aproveitar mais a oportunidade de mandar um parabéns para a Thaís, que é assessora do Thiago e hoje está fazendo aniversário. Thaís Marques. Marques ou Marques? Aí eu não sei, mas hoje é aniversário dela. Tá, um beijo, feliz aniversário, tá? Te amo. Doutor, queria te agradecer a sua presença, agradecer a Sil por ter liberado na sexta-feira à noite, mandar um beijo para minha família, meus irmãos que estão nos acompanhando. E é isso, e obrigada pela presença. Só um grande abraço a todos. Meu amigo, foi uma honra te receber aqui. Portas sempre abertas. E vamos tomar um café lá na delegacia. Podemos, doutor? As portas das delegacias estão abertas. Deixa eu não posso esquecer, mandar um beijo para a Silvia, que me liberou para vir aqui hoje. O álibi de sexta-feira tá ao vivo aqui, ela pode vir. Doutor, vamos finalizar aqui. O Juninho Teixeira
Convidou, falou que vai fazer um churrasco na casa dele para nós. Pô, falou, o que o senhor gosta de fazer nos horários? Churrasco, viu, pessoal? Churrasco. Ô, Juninho, churrasco. Pode pagar o churrasco agora. Doutor, foi uma honra. Essa entrevista vai estar disponível no canal do YouTube do Café com Justiça. Se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, curta e compartilha. Valeu, pessoal. Um forte abraço. Até sexta que vem, às 8h20.